Romanos 10, 17. Diz assim: de sorte que a fé é pelo quê? Ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então, eu já expliquei um tempo atrás isso aqui, eu quero falar para você hoje. Por que que a palavra, ela precisa vir antes da fé acontecer? Por quê, pastor? As pessoas, elas não estão acostumadas com a pregação da palavra. Ou elas não dão tanta atenção à pregação da palavra quanto deveria. Você sabe que, como pastor, eu escuto muito isso. Pastor, ora por mim. Mas depois que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai entender que a pessoa deveria, talvez, no lugar de falar, pastor, ora por mim, ela deveria falar assim, pastor, me ensina a palavra, para eu poder entender também e cooperar com esse milagre que tem que acontecer na minha vida. Você vai concordar com o que eu estou falando. Por quê, pastor? Porque, na verdade, é até inválido orar por alguém sem que antes ela tenha entendido a palavra. Sem que antes ela tenha ouvido a palavra. Porque se eu orar por alguém que não ouviu a palavra, é a mesma coisa de eu querer esperar que nasça uma coisa que eu não coloquei a semente daquilo no chão. Você vai olhar para alguém que está lá. Estou esperando nascer ali um pé de feijão. Ah, tá. Mas você plantou feijão? Não, não plantei não, mas estou esperando. É loucura, não é? É algo ineficiente. É a mesma coisa de estar orando por alguém que não quer ouvir o quê? A palavra. Você sabia que a Bíblia chama a palavra de semente? Sabia? Não adianta. Aí você vai falar com as pessoas, pastor, ora por mim, amém, eu vou orar, mas tira um dia, vai lá na igreja para você sentar, para você aprender, para você ouvir, para você entender. Ah, não dá, porque eu não tenho tempo, que é difícil, porque é complicado. Aí você ora, a pessoa fica até brava com você, porque não acontece nada. Mas claro, eu estou regando um buraco onde eu não coloquei o quê? Semente, eu vou jogar água, estou gastando água. Vai nascer alguma coisa? Não vai, irmão. Porque a fé não vem se não for pelo quê? Pela palavra. Você tem que tomar cuidado, eu já expliquei aqui, com um simples pensamento positivo, para não confundir um simples pensamento positivo com fé. Por quê? Fé, ela sempre está baseada na palavra. Se alguém disser assim, por exemplo, eu creio que vai dar certo. Pergunta para essa pessoa, por que você acredita que vai dar certo? Se ela falar assim, não, porque eu tenho esse pensamento positivo, que vai dar certo, na minha cabeça, meu coração me diz, ela vai falar um monte de coisa, fulano falou para mim que vai dar certo, o ciclano disse, nada disso é fé. Fé, ela só vem de um lugar, a fé verdadeira, ela só pode vir da palavra. Se a pessoa disser, eu creio, um exemplo, eu creio que vai dar certo, aí eu perguntar, por quê? Ou você mesmo se perguntar, por que eu creio? Porque eu tenho uma palavra de Deus. Eu creio que vai dar certo porque a palavra de Deus diz que vai. Porque eu li, eu entendi, eu segurei essa palavra. Irmão, pode ter certeza que vai dar certo. Está entendendo, sim ou não? E eu falo conforme aquilo que eu escutei de Deus. Aí é diferente. Então não existe outro lugar de onde vem a fé. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus. Ou ouvir pela palavra. Eu sempre gosto de explicar isso aqui. Que não é simplesmente ouvir a palavra. Todo mundo que tem audição escuta. Eu estou pregando aqui, está todo mundo me ouvindo, sim ou não? Mas o que vai gerar fé no seu coração é o que você vai ouvir pela palavra que eu estou pregando. A palavra de Deus é uma coisa tão forte que enquanto eu estou pregando aqui, todo mundo está ouvindo a mesma coisa. Só que pela palavra que eu estou pregando aqui, ele vai entender uma coisa, ela vai entender outra, ela vai entender outra, ela vai entender outra. Ela vai entender pela palavra o que Deus quer tratar com ela. A palavra é individual. Sabia disso? Ela vai falar de acordo com a sua necessidade. Quantas vezes eu já preguei aqui e todo mundo escutou a mesma coisa, sim ou não? Mas para ela falou assim, nossa, a palavra foi para mim. Por quê? Porque eu estou passando uma luta com tal coisa. Aí o outro falou assim, essa palavra também foi para mim. Mas não foi a mesma palavra? Só que ele fala assim, porque eu estou passando um problema de saúde. O outro fala, mas eu estou passando um problema financeiro. Mas a palavra foi para os dois. Serviu do mesmo jeito. Então presta atenção nisso aqui, ó. A fé vem pelo ouvir, e não ouvir a palavra, vem por ouvir pela palavra. Tem diferença? Muita. É quando chega no final do culto, eu perguntar a você e dizer assim, o que você entendeu por essa palavra? Por quê? Ouvir, todo mundo ouviu, só que tem gente que entra por aqui e sai por aqui.
Pela palavra que foi pregada, ela não entendeu nada. Ou Deus não falou com ela pela palavra. Porque a Bíblia está aqui, simplesmente um livro quando eu só leio. Mas quando essa palavra, através dela ou por ela, Deus fala comigo, meu irmão, eu entendo perfeitamente. É o que eu chamo de revelação da palavra. É quando aquela palavra se torna viva para mim. É quando aquela palavra fala diretamente com quem? Comigo. E aquilo ali eu seguro. Ali naquele momento eu recebi fé. E aí através dessa fé vai acontecer alguma coisa na minha vida. Antes disso não acontece. Nesse livro, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, como eu falei, eu estou pegando o estudo desse livro. O Dr. T.L. Osborne escreveu ele. Ele fala uma coisa interessante. Vou citar um exemplo para você aqui, ó. Deus nunca pediu para que você creia em algo que Ele não disse. Tudo que Deus pediu é para você crer no que Ele falou. Para a gente resumir, o que é fé, pastor? Fé é você acreditar no que Deus vai fazer, o que Ele falou que faria. Então, antes de eu crer que Deus vai fazer alguma coisa, eu preciso ter a confirmação que Ele vai fazer. Como assim, pastor? Está meio complicado. Vou deixar mais claro para você. Como que eu posso saber que um milionário quer me dar R$1.000? Se ele fala, exatamente, só foi usado por Deus agora. Só se ele falar. Porque ele é milionário, ele pode me dar R$1.000? Até como dinheiro de troco. Para ele não vai fazer falta nenhuma. Mas como é que eu vou saber que ele quer dar? Não é porque ele tem capacidade para fazer aquilo que significa que ele tem vontade. Eu só vou saber se ele tem vontade de fazer aquilo se ele disser, se ele falar. Irmão, assim é Deus. Por isso que eu preciso saber a primeira palavra. Você quer ver uma coisa? A minha filha, vou dar um exemplo da minha experiência como pai. Eu procuro tomar cuidado em prometer alguma coisa para ela. Até prefiro fazer sem falar. Depois eu falo. Porque se eu falar que eu vou fazer, irmão, eu tenho que fazer. Eu tenho que tirar de onde eu não tiver, mas eu falei, eu prometi. Sim ou não? Quem é pai e mãe também? Você vê os olhos nós temos que ser como crianças quando Deus fala com a gente. Porque você vê os olhos delas brilhar. Irmão, é tão maravilhoso isso, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser igual criança. Porque se eu falo o que eu vou fazer, para ela é como se ela já tivesse. É assim ou não é? Ela tem tanta certeza. Se eu falar assim para ela, ó, um exemplo, eu vou comprar para você aquele vestido que você quer. Pronto, ela já sai falando para todo mundo que já é dela. É assim ou não é? Criança é assim. Irmão, é maravilhoso, a gente tem que aprender com as crianças. Ela sai falando para todo mundo, sabia que eu vou ganhar um vestido? É assim ou não é? Aí ela fala assim, mas como é que você sabe que você vai ganhar? Meu pai falou que vai me dar. Eu estou até preparando. Eu vou com aquele sapato, com aquele vestido, porque tal dia meu pai vai me dar. Irmão, pelo amor de Deus, a gente fica até assim, fala, meu Deus, eu vou tirar de onde eu não tenho, mas eu tenho que dar, porque eu pus uma esperança no coração dela. Irmão, a gente tem que ser igual criança para acreditar no que Deus fala. Se Deus fala assim que vai fazer, você já tem que sair contando para todo mundo. Sabia que eu já tenho? Diga glória a Deus. Sabia que Deus já mudou minha situação? Mas você está do mesmo jeito, mas Deus falou que vai mudar. Então eu tenho que pegar a palavra, eu até escrevi aqui que eu estava meditando nisso, Deus falou muito comigo, ó. A promessa é uma garantia, a palavra é uma garantia. Mas eu não tenho ainda, mas se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Irmão, eu como pai, eu posso até ser falho. Por isso que eu tomo até cuidado para não falar, porque eu posso estar sem dinheiro naquele dia, sim ou não? Pode acontecer alguma coisa, eu posso falhar, posso ou não posso? Só que isso não acontece com Deus. Eu posso falhar, fulano, eu vou fazer, mas às vezes aconteceu alguma coisa e eu não consegui fazer, mas Deus não. Você tem que tomar a palavra de Deus, irmão, como uma criança pega a palavra do pai. Eu ainda anotei aqui, ó, para falar para você. Temos que segurar o que sai da boca de Deus como uma criança crê no que sai da boca do pai ou da mãe. Ela já sai toda feliz. Ah, sabia que eu vou no parque? Um dia eu falei isso. Papai vai te levar. Ah, pronto. Ela já liga para a avó, já liga para outra avó. Vó, eu vou no parque, vai? Papai falou que vai me levar. É uma certeza até bonita de ver, é ou não é? É uma certeza, irmãos, que às vezes a gente não tem.
Aí você lê a Bíblia diz assim, ó, pelas feridas de Jesus você já foi o quê? Curado. A gente tinha que ter esse brilho nos olhos, sabia que eu estou curado? Mas filho, você está fazendo tratamento, você fez o exame, ainda deu lá no exame que você tem um problema. Não, mas meu Deus falou que eu já estou curado. Diga glória a Deus. É assim que a gente tem que crer. Eu estava dando o exemplo, hoje, infelizmente, se perdeu muito isso. Mas antigamente, irmãos, as pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, mais velhas, irmãos, se a pessoa falasse, palavra era mais forte do que contrato. Antigamente não precisava nem de contrato, a verdade era essa. Na época dos meus avós, quem sabe é o que eu estou falando, dos meus bisavós, palavra era uma coisa muito poderosa. Pessoas antigas, se elas falassem, irmão, acabou. Quando a gente olha uma pessoa de compromisso, uma pessoa de respeito, quando a pessoa fala, eu até coloquei aqui, ó, a gente tem que crer na palavra de Deus como a palavra de uma pessoa muito correta, que quando diz que vai fazer algo, faz. Diga glória a Deus. Agora, uma pessoa, por mais correta que ela seja, antigamente as pessoas eram muito corretas. Hoje, fala, daqui a pouco, volta atrás, tudo, né? Mas antigamente, ou ainda hoje, você encontra pessoas muito corretas. Se ela falar que vai fazer, ela faz. Ela pode ter prejuízo, mas ela faz. Nós temos que crer na palavra de Deus mais do que nós cremos nas palavras de uma pessoa correta. Porque uma pessoa correta, por mais correta que ela seja é ser humana, ela não pode falhar. Sim ou não? Eu falo para você, irmão, tal dia eu vou lá na sua casa. Olha, eu vou lá, pode contar que eu vou. Eu não gosto de falhar com compromisso. Quando eu falo que eu vou mesmo. Só que não pode acontecer alguma coisa? Ainda mais na vida de pastor, hoje eu estou aqui, amanhã eu nem sei mais. É ou não é? Aí acontece, marcaram lá alguma coisa, falar, ô irmão, eu tinha falado para você que eu ia, mas você me perdoe. Eu não vou poder ir, mas porque eu não estou no controle da situação. Mas Deus está, diga glória a Deus. Irmão, se Deus falou, Ele vai cumprir. Então, antes de qualquer outra coisa, busca uma palavra. Vamos lá, o que é que você está esperando hoje que aconteça na sua vida? Para um pouquinho, pensa aí. O que é que você está esperando hoje? O que você mais espera que aconteça? Tá bom, vou te fazer outra pergunta então. Você tem uma palavra sobre essa situação que você está esperando? Você ouviu alguma coisa da boca de Deus? Você leu algo na Bíblia? Porque se você realmente quer ter certeza que isso vai acontecer, procura uma palavra para orar em cima dela e para esperar em cima dela. Porque senão você só está esperando um pensamento positivo. Isso aí é muito fraco. O diabo não respeita pensamento positivo. Eu tenho muita certeza que vai acontecer. Por quê? Não, porque meu coração me diz, teu coração é enganoso. Porque a palavra de Deus fala. Vou te dar um exemplo do que é a palavra de Deus. Vamos lá para Mateus, capítulo 14, versículo 25. Quem já está conseguindo entender a essência do que eu estou ensinando aqui, diga amém. Então vamos lá. Mateus, capítulo 14, versículo 25. Vou te mostrar um exemplo disso. Mateus 14, 25. Isso aqui é muito forte. Você vai ver o que é a força de uma palavra de Deus. Uma palavra que sai da boca de Jesus. Diz assim, ó, Mateus 14, 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo que é o quê? Um fantasma. E gritaram? Não ri não, que se fosse você fazia a mesma coisa. De madrugada, você imagina, quarta vigília da noite, de madrugada. Você está lá no meio do mar, um breu, aquele silêncio, de repente você vê um negócio vindo andando em cima da água. Imagina o desespero, né? É um fantasma, o que é isso, o que é aquilo? Fantasma existe? Não, não existe. Você tem que tomar cuidado com o medo, porque o medo ele pode fazer a gente enxergar coisa que não existe. Ver coisa que não existe. O medo ele atrapalha a fé. Continua, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, E respondendo Pedro, disse, presta atenção no que Pedro vai falar. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima
das águas. Vamos lá, primeira coisa, até ali ninguém sabia que era possível andar sobre as águas. Ninguém tinha essa noção, esse conhecimento. Quando eles veem Jesus fazer aquilo, Pedro não tinha como ele saber que ele também poderia fazer aquilo sem antes ter uma palavra de Deus. Para fazer aquilo teria que ser com fé, certo? E a fé só vem do quê? O que nós lemos em Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pelo quê? Então Pedro age certinho. Ele diz, Senhor, eu quero fazer isso. Mas antes de fazer, eu preciso de uma palavra que sai da boca do Senhor, me confirmando e me garantindo isso. Irmão, a gente deveria agir assim. Até para coisas impossíveis. Ah, é impossível, Deus. Aos olhos humanos é impossível. Mas me dá uma palavra, porque se o Senhor me der uma palavra, já não é mais impossível. Se o Senhor falar que eu posso, eu posso. Se o Senhor falar aqui, na tua palavra, que o Senhor me garante, eu vou. Nós temos que ser desse jeito, diga glória a Deus. Então ele não sai do barco sem antes ter uma palavra. Por isso que o diabo faz de tudo para você não ler a Bíblia. Por isso que o diabo faz de tudo para você não vir escutar a palavra. Porque se você não tem a palavra como base, você afunda. Você não consegue andar sobre as águas. A coisa vai começar a pegar, meu irmão, você vai começar a afundar. Então começa a ter mais prazer em ouvir pregação, palavra, mensagem, pregação. Eu já falei para você aqui, eu sou pastor, irmão, mas todo o tempo que eu tenho livro, eu estou com um foninho de ouvido ali, escutando uma pregação, ou estou escutando uma palavra, ou estou escutando um missionário, estou escutando o pastor Jaime, estou escutando o pastor Michael, eu estou sempre ouvindo uma palavra. Por quê? Eu sei que é daí que vem o quê? A fé. É isso que vai me manter sobre as águas. É isso que vai me ajudar a passar por cima da dificuldade, dos problemas. Porque você pode reparar, na hora que você está enfrentando a luta, se você buscou, se você leu, o Espírito Santo sempre vai trazer no seu coração uma palavra, você vai lembrar. Você vai estar naquele momento difícil, você vai estar naquela luta, você vai estar naquela batalha, o Espírito Santo vai te lembrar de uma palavra. Então busca uma palavra a todo momento. O Pedro não era bobo, ele sabia que aquilo era impossível, então antes de tentar, antes de ter fé para fazer aquilo, o que ele pediu para Jesus? Diga-me, lá, se és tu, manda-me. O que é manda-me? Me dá uma palavra. Sai de casa, fala, Deus, fala comigo hoje. Fala comigo. Esse dia eu estava falando com uma irmã aqui, ela falou isso para mim, ela falou, pastor, que coisa, como é tremenda. Eu saio de casa, venho para a igreja e falo, Deus, me dá uma palavra hoje, eu preciso de uma direção para uma coisa que eu preciso fazer. E toda vez Deus fala comigo, através da palavra, e fala. Eu estava falando hoje com a irmã, pode ser quem for que estiver pregando aqui, irmão. Pode ser quem for, se você pedir para Deus falar com você, Deus vai falar. Pode ter uma criança pregando aqui, presta atenção e escuta a palavra. Eu fico triste quando eu vejo pessoas na igreja, aqui quase não acontece, estou falando pela fé, mas que não escuta a palavra na hora da pregação, está brincando, na hora da pregação, a criancinha está lá na frente e fica assim, não está escutando Deus falando com ele, com ela. Está lá no celular, às vezes está até em outras coisas. Uma pessoa não está entendendo. Ela está achando que depois na hora da oração vai resolver tudo e não vai, porque você pode orar depois por alguém que não entendeu a palavra, você vai estar regando numa terra onde você não plantou o quê? Semente. Não vai acontecer. Por isso que o diferencial, não estou puxando sardinha para o nosso ministério não, mas eu amo esse ministério por causa da palavra. Você pode ver, todas as pessoas com quem eu já conversei, que amam o ministério da Igreja da Graça, falam, pastor, a diferença é a palavra. Eu entendo a palavra é muito bem explicada, a palavra é assim detalhada. E você pode ir em qualquer Igreja da Graça, você vai ver que é a mesma coisa. Se dá valor à palavra, o que adianta tanta coisa, e tanto isso e aquilo, e show, e cantoria e tal. Meu irmão, se não tiver a palavra, não adianta nada. Eu estava falando um tempo atrás, nós tivemos uma experiência de uma igreja. Eu não gosto de falar mal de igreja, você já sabe, né? Eu gosto de pregar a palavra. Mas só para você ficar atento, tá? Porque tem gente que fica muito atrás disso aí. Se abriu uma igreja e uma irmã falou comigo, pastor, a igreja está lotada. Nossa, tem gente saindo para fora. E a gente estava começando, nossa igreja lá em Lavínia, uma luta. Pastor, eu vi gente até daqui indo lá. Eu falei, amém, irmã. Nós não somos concorrentes não, nós somos do mesmo lado. Se estiver fazendo um trabalho certinho, que cresça em nome de Jesus, glória a Deus.
Não sou bobo de achar que a gente vai fazer tudo sozinho. Mas ela falou, pastor, é muito estranho. Disse assim, olha, eu vejo porque é na frente da minha casa e de lá eu consigo acompanhar. Ela falou assim, não tem palavra. O pessoal se veste lá de um monte de roupa branca lá, cajado na mão, não sei o quê, e canta, e daqui a pouco começa, que eu vou revelar, Deus está falando aqui que tem uma pessoa assim, assim, assim. Aqui tem outra pessoa com isso, isso e isso. O RG seu é tal, o seu CPF é tal. E não tem a pregação da palavra. Ô meu irmão, eu falei para ela assim, irmã, vamos ficar atento então. Sabe por quê? Eu não vou criticar não, porque nós não somos dignos de julgar. Mas uma coisa que a Bíblia fala que eu posso fazer. Se for de Deus, vai permanecer. Mas se não for de Deus... E quando a senhora falou esse negócio para mim, que não tem palavra, não tem a pregação da palavra, já acendeu um sinalzinho amarelo aí. Eu falei, fica atento. Muito estranho. Porque, irmão, pode ter louvor, pode ter o que for. Deus opera no meio. Eu amo louvor, é uma coisa que... A oração, tudo. Mas tem que ter o quê? Palavra. Porque tudo tem que sair daqui. Mas, irmão, foi pouco tempo. Não tinha palavra, não tinha nada. E as pessoas que não têm entendimento gostam disso, né? Não tem paciência de sentar para ouvir a palavra. Fala que Deus vai me abençoar. Fala que Deus já preparou a chave da vitória para mim. Fala que Deus já abriu as portas já. Mas se eu não te fazer entender como é que funcionam as coisas, se eu não te mostrar que é necessário uma mudança para isso, uma correção, de você realmente entender como é que funciona, não adianta nada, meu irmão. Só que as pessoas estão correndo atrás disso hoje. Ora para mim, ora, mas ninguém quer sentar para aprender a palavra. Foi questão de pouco tempo. Meu irmão, não virou nada. Até eu assustei. Um dia eu cheguei, dava um comentário na cidade, alguém disse, pastor, que coisa triste. Descobriram que as pessoas que estavam lá, estavam até envolvidas com coisa errada, tiveram que sair fugido da cidade. Foram embora correndo. Eu falei, Jesus, que coisa. Mas por aí você já nota. Irmão, não existe uma igreja sem o quê? A palavra. Não tem como eu te ensinar e te levar a Cristo sem a palavra. Você sabia que a palavra é o próprio Senhor Jesus? João capítulo 1 diz que no princípio era o quê? O verbo estava com Deus e o verbo era quem? Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você sabia que Jesus é a palavra materializada? Como que eu vou deixar Jesus de fora? Não tem como acontecer isso. Aí escuta, Pedro fala, Jesus, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Meu irmão, se é de Jesus, sempre vai ter uma palavra. Tira a sua dúvida. Deus, se é do Senhor, me mostra na Bíblia. Você está com dúvida de alguma coisa? Deus, se for tua vontade, o Senhor vai me confirmar aqui, ó. Deus pode usar pessoas, sim ou não? Pode. Deus, o pastor, o senhor é contra a revelação? Pessoa, não, eu até creio, já tive experiências com isso. Mas nada vai ser fora da... Você quer saber como é que você identifica se uma coisa é de Deus? Cuidado. Primeira coisa, eis que o Senhor manda te dizer. Mas veja se o Senhor manda te dizer é confirmado pelo quê? Porque se estiver fora daqui, cai fora, irmão. Deus não se contradiz. Quem está entendendo, diga amém. Sempre. Aprenda isso, que vai acontecer. Possivelmente pode acontecer com você. Eis que o Senhor manda te dizer. Cada loucura. Que você vai largar essa mulher e vai ficar com aquela. Porque ela é a mulher de Deus para a tua vida. Está amarrado, Satanás. Por quê? Está contra o quê? Irmão, que loucura é essa? Deus fala uma coisa aqui, que Deus uniu o homem não separa, e daqui a pouco está falando outra. Então aprendem. Eu falo para você, eu ensino você para que você sozinho saiba se defender, para que você conheça a palavra de Deus. Não, está aqui, não está. Deus não fala isso. Como é que Deus vai destruir uma família para construir outra? Eis que Deus manda te dizer que essa mulher que você está não é para você. Mas peraí, eu casei no papel diante de Deus, Deus abençoou, tem que largar dela agora para ficar com outra? Que loucura é essa? E tem. Sim ou não? Tem, você escuta loucura por aí. Segunda coisa, ela vai confirmar com aquilo que o próprio Deus tem falado no seu coração. Então cuidado, irmão. A palavra tem que ser o nosso alicerce. Pedro disse assim, Senhor, se és tu, porque até então eu não sabia.
Que negócio doido é esse? Alguém andando sobre as águas? É de Deus? É. Então me dá uma palavra. Se é de Deus, Deus sempre vai te dar uma palavra. Você quer ver? Se és tu, manda-me ter contigo. O que Jesus falou? Uma palavra enorme, de 3 letrinhas. Vem. Já é o suficiente. Diga glória a Deus. Irmão, pode ser a coisa mais simples, mas se saiu da boca de Deus, tem muito poder. Você vai ver o poder que tem. Vem! E o que aconteceu? E Pedro, descendo do barco, andou sobre o quê? Para ir ter com quem? O que manteve o Pedro de pé sobre as águas? Águas têm força para segurar alguém? Não. O que manteve Pedro de pé? A palavra. Pedro andou em cima daquele vem. Aí ele ia dar um passo em cima das águas, aquele vem entrar debaixo do pé dele. Sustentava ele. Eu falo para você, o meu ministério, ele é baseado numa palavra que Deus me deu. Quando eu queria saber, Senhor, é o Senhor mesmo que está me chamando? Senhor, o Senhor tem certeza que é para mim largar tudo e fazer a obra? Eu estava na faculdade, estava lá dentro da faculdade, estudando 5 anos para ser engenheiro. Senhor, se é o Senhor mesmo, o Senhor vai falar comigo. Irmão, nunca esqueço. Eu abri aquele computador da biblioteca da faculdade, coloquei na Bíblia. E eu comecei a ler. E eu lendo, a lágrima escorrendo. E eu com vergonha do povo do lado, enxugando. Ali eu tive certeza que era Deus falando. E essa palavra me sustenta até hoje. E eu não sei para onde eu vou, mas por onde eu for, o que vai me sustentar é aquela palavra que Deus me deu. Salmo 16:5. Você está entendendo o que eu estou falando? O que sustenta teu casamento? O que sustenta a tua família? O que sustenta a empresa que se abriu? O que sustenta a vida que você tem hoje? Você está vivendo dessa maneira porque você está pensando no seu coração, ou Deus está te falando isso? Você está em cima de uma palavra. Pastor, eu ainda não tenho uma palavra. Então busca, meu irmão. Pega a Bíblia, começa a ler, fala, Deus, eu vou começar a ler, o Senhor vai falar comigo. Às vezes você vai ler um capítulo, você não vai entender, o segundo você não vai entender, daqui a pouco você vai para outro livro, você não vai entender. Vai chegar um momento que uma palavra vai saltar aos seus olhos. Naquele momento que aquela palavra saltou aos seus olhos, aquilo falou diferente com você, você entendeu que aquilo é Deus falando com você. Saiu do texto aqui e entrou aqui. Você fala, meu Deus, isso aqui é Deus falando comigo em relação àquilo que eu perguntei. Irmão, segura aquela palavra, que com ela você vai andar até sobre as águas. Você vai passar por cima do que você tiver que passar. Só que tem uma coisa, não esquece a palavra que Deus te deu. Porque no momento que você começa a esquecer a palavra que Deus te deu, você começa a afundar. Você quer ver? Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha o versículo 30. Mas sentindo o vento forte, o que ele teve? O problema é o sentimento. Fala que o sentimento atrapalha. Ele tinha uma palavra, ele estava tentando, estava andando, estava indo sobre as águas. De repente começou a bater aquele vento. Ele deixou de olhar para Jesus e começou a sentir o vento. Meu Deus, o vento está forte. Sentindo o vento, teve medo. E o que diz aí? E começando a ir para onde? Para o fundo. Não, por que de repente a palavra estava funcionando, de repente parou de funcionar? Porque ele parou de olhar para a palavra e começou a deixar o sentimento tomar conta. Começou a sentir o vento, começou a sentir medo, começou a sentir angústia. O que começou a acontecer? Afundar. E afunda, hein? Pastor, esses dias eu estou olhando para a situação, esses dias eu estou sentindo o que está acontecendo, vem um medo, o que vai ser, o que vai acontecer. Meu irmão, para com isso, você vai afundar. Fica com a palavra que Deus te deu. Pode vir vento, pode vir o que for, você tem uma palavra, essa palavra vai te manter de pé. Diga glória a Deus. Aí ele clama, e clamou dizendo, Senhor, salva-me, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? No momento que ele teve a palavra, ele tinha fé para andar sobre as águas. Mas no momento que ele começou a sentir o vento, veio o medo. A fé se perdeu e começou a afundar. É o que eu estou dizendo para você hoje, irmão. Fala comigo assim, ó, Deus não faz nada sem a sua palavra. Tudo. Se você começar a ler lá de Gênesis capítulo 1, eu tenho falado muito sobre isso quarta-feira. Tudo que Deus foi fazer, Deus usou a palavra. Disse Deus, Deus não pôs a mão em nada. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, Deus não faz nada sem a sua palavra. Se Deus não criou um mundo sem a palavra, o que Ele vai fazer na sua vida sem a palavra?
Por que você ainda não tem uma palavra? Se Deus não criou tudo que existe sem a palavra, como que a gente acha que Deus vai fazer na nossa vida sem uma palavra? Está na hora, meu irmão, você está buscando uma palavra. Uma, duas, três, quantas você precisar, uma que confirme a outra e outra que confirme a outra. Porque Deus não vai agir na sua vida sem o quê? A palavra. Ele não criou nenhum mundo sem a palavra, que dirá agir na minha vida e na sua. Começa a buscar, presta mais atenção na palavra, pega a Bíblia, leia mais. Eu não sei se é só com você, mas quem sente dificuldade para ler a Bíblia, pastor, eu tenho. Seja sincero. Eu sou pastor, irmão, sou sincero, eu falo para você, pensa numa luta. O diabo sabe que eu tenho que ensinar você, e antes de ensinar você, eu preciso crer. É para mim. Eu não estou aqui pregando para você, eu estou aqui compartilhando uma coisa que primeiro falou comigo. Amém? Mas é uma luta, se ficar na televisão você fica 10 horas lá se precisar, sei lá, computador, videogame, celular. Mas pega a Bíblia para você ver. Dá, sono, o olho começa a arder. É ou não é? O olho começa a arder, começa a dar sono. Eu lembrei de um irmão. Eu lembrei do irmão que ele falou para mim, pastor, eu fui ler a Bíblia. Eu falei, estou cansado, vou deitar. Aí fui ler a Bíblia dormindo. De repente eu tomei uma talagada na cara, pá! A Bíblia caiu na cara. Nem entendi nada. Esse ainda acordou, o outro falou assim para mim, pastor, eu fui acordar no outro dia com a Bíblia tudo babada na cara. Meu irmão, pensa na luta que é ou não é? É uma luta para você ler a Bíblia. Você tem que se esforçar, você pega ali, senta e fala, Deus, no primeiro momento do dia que eu estou despertado, acordado, eu vou ler nem que for um versículo, 2, 3, vou meditar no que o Senhor está falando. Aqui está, meu irmão, a base para a sua fé. Aqui está a sua vitória. Veja o exemplo de Jesus, Mateus capítulo 4, quando o diabo vem tentar Jesus, Satanás vem tentar Jesus. O que Jesus usa para poder repreender o diabo? A palavra, vê lá, Satanás está... Como é que Jesus sabia do que estava escrito? Você acha que Jesus já veio com a memória já carregada? Hã? Não, Jesus já nasceu com a Bíblia na cabeça, pastor. Não. Jesus era ser humano igual eu e você. Você pode ver, a Bíblia mostra ele na igreja lendo a Bíblia. No templo, Jesus pegava e lia. Como é que Jesus sabia do que estava escrito? Jesus lia. Jesus não foi privilegiado, não, pastor. Já veio com os programas tudo baixado já. Os aplicativos tudo instalado. Não, Jesus não era um robô, não. Ele era Deus em espírito, mas como carne ele era o quê? Homem. Ele foi, tanto é que a Bíblia diz que Jesus, lendo a Bíblia, ele encontrou a parte que falava a respeito dele, ele se enxergou naquela palavra, e ele prega, hoje essa palavra se cumpriu diante de vós. Você tem que encontrar na Bíblia o que fala a seu respeito também. Está falando a respeito do que você está vivendo hoje, o que está falando a respeito da tua casa, da tua família, do teu casamento, aí você vai ver a coisa acontecer. Diga glória a Deus. Vamos continuar? Rapidinho, Marcos capítulo 16, versículo 20. Marcos 16, 20. Quem está entendendo a importância da palavra, diga amém. Começa a ler mais, irmão. Começa a buscar mais a palavra, ouça a pregação, ouça a palavra. Você ouviu aqui, depois você pega lá no YouTube, escuta de novo. E presta mais atenção, e anota, e marca. Para você, não confia na tua memória não. Começa a trazer caderninho para a igreja. Eu tenho pregações anotadas, acho que de mais de 20 anos atrás. De vez em quando eu pego e eu leio de novo, você acredita? Esses dias eu achei um caderninho meu, da época que eu era obreiro. Eu ficava num cantinho da igreja, eu gostava de ficar naquele cantinho. E o pastor falava e eu só li. Marcando, aquilo me ajudou muito, irmão. Que aí você escuta aqui, chega em casa e fala, meu Deus, como é que era mesmo que negócio que o pastor falou? Porque você sai dali da porta, parece que esquece tudo, sim ou não? Marca, isso aí é vida, irmão, isso aí é ferramenta para você. Amém, Jesus? Isso é arma. Olha o que diz Marcos capítulo 16, verso 20. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e olha agora, confirmando a palavra com os sinais que se... Então como é que funcionava na época dos apóstolos? Jesus subiu, você pode ler aí que o versículo anterior fala que Jesus foi para a glória, assentar-se à direita de Deus Pai depois que ele ressuscitou, e os discípulos continuam a obra. O que os discípulos faziam? Eles pregavam a palavra, ensinavam o povo, depois na hora que eles oravam, o Espírito Santo confirmava a palavra com o quê?
Sinais. Então, os sinais, presta atenção nisso, que essa geração nossa não entende isso hoje. Os sinais, eles são confirmação do quê? Da palavra. Não é que Deus vai fazer sinais na vida de um povo que ainda não aprendeu o quê? A palavra. Aí não acontece nada, as pessoas reclamam, murmuram, tal. Por que hoje não acontece as coisas que aconteciam na época da Bíblia? Porque hoje nós não estamos dando a mesma atenção que se dava à palavra na época de Jesus. Então, primeiro eles pregavam, a pregação gera fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Pela palavra. E no momento que eles oravam, o Espírito Santo entrava em ação para confirmar o quê? A palavra. Você sabe qual que é o papel do Espírito Santo? Fala assim, ó, confirmar a palavra. Exatamente. Quando alguém tem a palavra no coração, cita a palavra, ora em cima da palavra, o Espírito Santo ele tem a função de confirmar o que Deus fala. Porque a palavra sai da boca de Deus, não pode voltar o quê? Você conhece? O quê? Vazia, exatamente. Então você tem que ter a palavra. Quando você tem a palavra, você força os sinais a se cumprirem. Porque tudo tem que acontecer para confirmar a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Porque o que sai da boca de Deus não pode voltar vazio. Por isso que eu falo para você, a palavra é uma coisa muito poderosa. Pega uma palavra e fala, Deus, isso aqui saiu da boca do Senhor. E eu quero ver se cumprir na minha vida. Você vai ver Deus confirmando. Amém, Jesus? Sempre, as coisas vão acontecer sempre confirmando a palavra. Os discípulos chegavam, antes de fazer qualquer oração, para que houvesse sinais, antes de alguém, eu queria que Deus operasse na minha vida, na minha casa. Primeiro eles pregavam o quê? A palavra. Até Jesus fazia isso. Você vê que Jesus, antes de orar por quem quer que seja, Jesus gastava um tempo ensinando a palavra. Depois que Jesus gastava esse tempo ensinando a palavra, ele gastava um tempo bem menor orando. Porque depois que a pessoa aprende, irmão, às vezes tem casos que a oração é mínima, a coisa já acontece. Depois que a pessoa entende a palavra mesmo, às vezes não é necessário nenhuma oração. Já teve caso de eu pregando, enquanto eu pregava a pessoa entendeu. E no meio da pregação ela recebeu a cura, recebeu a libertação. Está entendendo sim ou não? Não, pastor, não precisa orar? Claro que precisa. A oração é necessário você ter mais comunhão com Deus. Mas às vezes para acontecer as coisas, a oração pode ser mínima. Porque a fé, depois que você entende a palavra, ela já faz a coisa acontecer. No sentido de muita gente estar orando e não está tendo resultado nenhum, como o exemplo que eu te dei. Porque está fazendo igual alguém que não plantou semente nenhuma e está indo todo dia lá regar. Rega. Estou esperando que vai nascer. Mas você plantou alguma coisa aí? Qual é a palavra que você tem? Nenhuma. Mas eu tenho fé que vai nascer. Não, isso não é fé. Isso é um pensamento positivo, porque a fé, ela só é verdadeira se for sobre uma palavra saída da boca de quem? De Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Então, a partir de hoje, eu quero que você comece a atentar para a palavra. Para a gente encerrar rapidinho, Provérbios capítulo 4, versículo 21, nós já vamos encerrar. Provérbios 4, 21. Versículo 20, tá? Vou começar do 20. Está entendendo sim ou não? Por isso que o pastor gasta tempo com a palavra. Às vezes eu tenho até que tomar cuidado para não tomar muito tempo, porque eu gasto esse tempo com a palavra, porque eu sei que se você aprender a palavra, você vai conseguir orar sozinho, Deus vai operar. Você vai se virar sozinho. Se você aprender a palavra, o diabo não te engana mais. Se você aprender a palavra, você tem fé para andar em cima das águas, para passar por cima dos problemas. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que aprender. Olha o que diz Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina o teu. Presta atenção na palavra. Ô filho meu, filha minha, atenta para a palavra. Presta atenção na pregação. Ouça mais, leia mais. Não leia igual você lê um jornal, não. Vai lendo versículo por versículo. Antes de você ler, fecha a Bíblia e fala, Deus, fala comigo aqui nessa palavra, me dá uma direção. Você vai ver, irmão, que a Bíblia aberta, com o coração aberto, é a própria boca de Deus falando. Amém? Olha lá. E para as minhas razões inclina o teu ouvido. Agora, 21. Não as deixa apartar-se dos teus olhos. E guarda onde? No meio do teu coração. Deixa ninguém tirar. Irmão, não deixa. Quando eu falo assim que Pedro ele começou a afundar, porque ele deixou a palavra se apartar dos olhos deles e sair do coração.
Por que o senhor sabe disso? Porque a Bíblia diz que quando ele sentiu o vento, ele teve medo. Entrou o medo, o que saiu? Palavra. Está entendendo, sim ou não? Quando começa a entrar um medo no seu coração, quando começa a entrar dúvida no seu coração, quando começa a entrar ressentimento, corre para a palavra e volta a olhar para ela. Porque a palavra saiu, senão o medo não teria entrado. Foi porque a palavra saiu, senão a dúvida não teria entrado. Está entendendo, sim ou não? Foi porque a palavra saiu, senão o ódio, a raiva não teria entrado. Aí ele diz assim, 22, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu. O que é vida? A palavra. O que é saúde para o corpo? A palavra. E aí vem o que eu gosto muito de falar, que é o 23. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as saídas. Segura. Guarda a palavra no teu coração. Guarda o teu coração para não entrar outra coisa lá nele. Porque senão a palavra sai. Aí entra o medo, aí entra a angústia, aí entra a dúvida, aí entra a ira, aí entra a raiva e tudo mais. Mas se você guardar a palavra, você pode esperar nela que ela vai se cumprir. Diga glória a Deus. Irmão, eu lancei a semente. E eu creio que teu coração é uma boa terra. Quando a semente é lançada na boa terra, você pode regar que dá fruto. Você crê nisso, sim ou não? Vai acontecer então. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para os irmãos entregarem agora.